Do Jornal Público, este é o Soundbite. E hoje, neste Soundbite, dou as boas-vindas a Ana Sá Lopes. Viva, Ana! Olá, Ruben. E viva, Helena! Olá, como estás? Olá, viva! Hoje, não há som do dia, há sim sondagem público RTP, Antena 1, Universidade Católica. Numa segunda parte, depois de ontem termos visto como é que estava a intenção de voto em legislativas por parte dos portugueses e vimos uma aliança democrática à frente das estimativas eleitorais, o que vemos hoje é a posição dos portugueses face ao Orçamento do Estado. Quando lhes perguntamos se este orçamento era para aprovar ou para rejeitar, 76% dos inquiridos diz que a melhor solução seria mesmo aprovar o orçamento. Só 13% dizem querer rejeitar o documento. Qual é que devia ser a posição dos deputados do PS? É a segunda questão. 79% defende que o Partido Socialista devia deixar passar o orçamento, é isso que vai acontecer. Só 12% dizem que deve rejeitar. Já o Chega, 57% diz que o Chega devia deixar passar este orçamento. Quase, praticamente, 1 em cada 4 diz que que o Chega devia rejeitar. Se o orçamento não passasse na Assembleia da República, quem é que seria o primeiro responsável, o principal responsável por uma eventual crise política? A resposta principal é o Governo, com 37% das indicações dos portugueses inquiridos nesta sondagem. 31% o Partido Socialista, consideram que seria o Partido Socialista, e 18% o Chega. Helena Pereira, vamos à análise destes números. Afinal, os portugueses o que desejam é mesmo estabilidade política e que o orçamento passe para não terem mais chatices. Pois, quer dizer, com estes dados todos que estão aqui, fica claro que eu acho que eu resumiria isto numa espécie de... os portugueses estão a dizer, entendam-se, arranjem maneira de aprovar o orçamento, qualquer à esquerda ou à direita, por nós, há uma preferência pelo PS, claro, mas também compreenderiam se fosse o Chega e, portanto, querem tudo menos eleições antecipadas. É o que basicamente estes resultados indicam, não é? Aliás, até indicam que se o orçamento não for aprovado, esperariam que o Presidente fizesse uma coisa que o Presidente já disse que não iria fazer, que é pedir um novo documento, e coisa que nunca aconteceu, não é? Quando um orçamento também só aconteceu uma vez, não é? Com António Costa, o orçamento ser chumbado e perante isso o Presidente entendeu dissolver o Parlamento e não pediu um segundo orçamento, que é uma coisa que os portugueses aqui dizem, que é, se não fosse aprovado ainda achavam que teria que ser dada a oportunidade para ser encontrado um novo documento minimamente consensual para o Governo conseguir entender-se com algum partido. Portanto, o que isto significa é que de todas as maneiras teria que haver solução a isto que muitas vezes nós discutíamos e também o próprio Governo dizia que as pessoas estavam fartas de eleições, e realmente isto é muito claro nesse sentido, e tem, o que eu acho também interessante ao mesmo tempo é... nisso, o que esta amostra mostra vai ao encontro do que diz o Governo. Já não vai ao encontro do Governo naquela parte em que, se houvesse uma crise e não houvesse orçamento, que a culpa era do PS, era da oposição. Foi o que Montenegro está há 6 meses a tentar dizer isso, que se houver uma crise, a culpa não será dele. E aí é muito claro que as pessoas entendem que, se houver um problema, a responsabilidade máxima é de quem governa, mais de 60%, embora reconheça que, ao mesmo tempo, é curioso que é o Governo que tem feito um esforço maior de aproximação em relação ao PS do que o PS em relação ao Governo. Mas num cenário de realmente ruptura, quer dizer, no fundo é quem está no Governo é quem sofrerá mais com isso. Ana, e tu, o que é que tiras desta segunda parte da sondagem?
Curioso este dado que a Helena nos mostra, não é? Este dado é muito curioso, mas eu acho que é quase que se anula, acho que os dois dados se anulam, portanto eu acho que mesmo no caso de haver eleições antecipadas, não vai haver, pronto, já sabemos, mas Montenegro ainda tinha espaço para o discurso da vitimização, porque o facto de 62% acharem que Montenegro se esforçou muito para chegar a um consenso, dava-lhe espaço para essa tal, para manter a vitimização, começou no dia 1, porque dizem que Pedro Nuno Santos só se esforçou 21%, portanto não deram muito relevo. Há dois bocados da sondagem em que não dão nenhum relevo ao esforço de Pedro Nuno Santos relativamente a este orçamento. Um deles é estes 21%, pronto, Montenegro é que se esforçou tudo e Pedro Nuno Santos não se esforçou nada, aparentemente teria que aprovar o orçamento, viabilizar o orçamento sem ver, quase. E depois há outro dado que as linhas vermelhas do PS, que era a redução da questão do IRS jovem e a redução do IRC, não são vistas pelos portugueses como nada de interessante. Portanto, os portugueses, indiretamente nesta sondagem, apoiam as duas medidas do governo, do IRS jovem, tal como o governo apresentou, e a descida do IRC 2 pontos. Eu não sei se é a palavra mágica descida de impostos, são duas palavras, aliás, peço desculpa, a expressão mágica descida de impostos, que faz o eleitorado sem fazer contas e sem perceber que se tira dali, põe-se dali e vai prejudicar outros serviços. Acho que a ideia é qualquer descida de impostos, descida, mesmo que me prejudique, as pessoas gostam. Qualquer descida é boa, é quase assim, porque haverá de certeza pessoas que responderam nesta sondagem que seriam prejudicadas com estas medidas do governo. Mas não, qualquer descida é boa, mas isso faz parte de um clássico. Ana, também significa que aquilo que Pedro Nuno Santos diz que está a cair um bocadinho a saco roto, que é, está muito melhor este orçamento porque o governo recuou no IRS jovem e com isso o orçamento ficou melhor. Pois, também não deve estar a ser muito valorizado, Ele não é? não está a ser valorizado, não está, o esforço dele não foi valorizado, segundo esta sondagem, as linhas vermelhas dele não são valorizadas. E, de facto, tens quase 80% de portugueses, ou pelo menos da amostra que temos, não é? Dos inquiridos da sondagem, a acharem que o PS devia viabilizar. Portanto, o PS acaba por tomar a decisão que vai, de facto, a decisão que os portugueses queriam que tomasse, e se tomasse a decisão que seria mais natural em Pedro Nuno Santos, e foi aquela que ele apresentou no início, logo quando se candidatou a líder, que era votar contra o orçamento da AD, seria penalizado por isso, efetivamente. Esta sondagem nós estamos a ver, podemos retirar essa conclusão. Também achei muito interessante a história do novo orçamento. Portanto, os portugueses não querem mesmo eleições. Portanto, o novo orçamento... Façam o que tiverem a fazer, mas não nos chateiem. Não nos chateiem, não nos chateiem, não nos obriguem outra vez, que estamos fartos de eleições. Realmente a sensação de estar farto de eleições, que foi o argumento até que o secretário-geral do PS usou para justificar o voto à abstenção, coisa que na realidade já sabia há bastante tempo, não sabia, estas sondagens vêm-nos tornar essa sabedoria mais clara, mas já se pressentia que os portugueses não queriam mais eleições. E esta sondagem vem tornar isso claro e pronto, e aqui está a justificação dita pela viabilização do PS. Eu não acho, pronto, não dou tanto valor como a Helena pareceu dar à parte dos 37%, 31%, que é se não passar a culpa é do governo, em 37% dizem, se não passar é do PS, 31%, porque acho que aquela coisa de Luís Montenegro esforçou-se muito mais do que Pedro Nuno Santos, é aquela coisa que é as sondagens em que há determinadas perguntas que podem cobrir outras. Não sei que depois, se no caso de haver eleições que não vai haver, qual é que seria a conclusão que venceria. Estamos aqui num momento de indecisão. Agora, a conclusão, de facto, a que vence é que ninguém quer eleições. Venha o orçamento que vier, com mais impostos, de preferência com menos impostos, mesmo que sejam contra nós, mesmo que os impostos venham a prejudicar, ou venham a prejudicar o Estado Social, ou venham a prejudicar o dinheiro que se gasta na saúde ou na educação.
Acho que essa palavra baixa de impostos, isto faz-me lembrar uma coisa dos impostos. Eu ainda sou do tempo, deixem-me fazer esta conversa fiada, que eu também gosto, em que que não foi o caso destas eleições para o Parlamento Europeu, mas antigamente todas as eleições para o Parlamento Europeu se dizia que se defendia os impostos europeus, não é? O PS, por exemplo, sempre defendeu os impostos europeus. E depois, ninguém queria impostos europeus, ninguém. Como se a Europa fosse viável se não houvesse um dia impostos europeus, ainda por cima com os alargamentos que têm vindo a fazer e de que se fala, agora a Ucrânia, isto tudo mas como são assuntos muito complexos, são assuntos muito complexos para sondagens, é como muitos assuntos para referendos são complexos, há aquele clássico que nós dizemos que se fosse referendo da pena de morte, as pessoas votariam que sim, queriam a restauração da pena de morte. Há sempre esse clássico que se diz que havia um grande risco desse referendo ganhar o sim. Portanto, questões de impostos, se fossem a referendo, eu acho que o Estado ficava sem dinheiro nenhum, porque acabavam os impostos todos e pelo menos por isso é que há certas coisas que não se referendam, Ana. Óbvio. Há certas coisas que não se referendam, não é? Óbvio. Mas estava a dizer para tentar interpretar este espírito da sondagem, porque claro. É muito difícil fazer perceber as justificações do PS para a baixa do IRC e do IRS jovem. É difícil, é complexo. E a complexidade não é boa para sondagens. Não é fácil. Nem para referendos, como é óbvio. Está feito por hoje. Um beijinho, até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.